Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa quarta aula sobre conjuntos. Nessa aula nós vamos abordar sobre união, intersecção e subtração. Essas três coisas recebem o nome de operações com conjuntos. Vamos começar então falando sobre união de conjuntos. A união de conjuntos ela é sempre identificada por esse U posicionado entre dois conjuntos. Nesse caso, como nós lemos esse exemplo? Conjunto A, união com conjunto B, ou A, união com B. Mas o que significa a união? A união de dois conjuntos significa formar um novo conjunto que possui todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então vamos para um exemplo prático agora. Considere o conjunto A formado pelos elementos A, B e C e o conjunto B formado pelos elementos C e D. A união entre o conjunto A e o conjunto B vai ser um novo conjunto formado por todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Logo, a união entre o conjunto A e o conjunto B será A, B, C e D. Notem que todos os elementos do conjunto A estão aqui presentes e todos os elementos do conjunto B também estão aqui presentes. Um ponto importante é que nós não repetimos os elementos que aparecem em ambos os conjuntos, então notem que o C ele não aparece duas vezes, ele aparece apenas uma vez. E também lembrem-se que a ordem dos elementos não altera o conjunto. Eu poderia ter escrito D no lugar do A, o C no lugar do B, que o resultado seria o mesmo. Quando a gente pensa em união de conjuntos usando o diagrama que nós vimos nas últimas aulas, a união é toda a área do conjunto A e toda a área do conjunto B. Notem que nessa área que está pintada em azul, eu estou considerando todos os elementos de A e todos os elementos de B. Em notação matemática, a gente escreve dessa maneira. A união com B é igual a x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Ou seja, qualquer elemento que pertence a A ou que pertence a B está incluído na união desses conjuntos. Uma coisa muito importante é que a união também é possível quando não há elementos em comum entre os conjuntos. Nessa imagem aqui, nós vemos que existem elementos em comum a ambos os conjuntos, mas nada nos impede de fazer uma união com conjuntos que não têm nenhum elemento em comum. Nesse caso, a união entre esses dois conjuntos seria todos os elementos presentes no conjunto A com todos os elementos do conjunto B. Intersecção de conjuntos. A intersecção de conjuntos ela é representada por esse U de ponta cabeça. Então aqui nós temos A intersecção com B ou conjunto A intersecção com conjunto B. Mas o que vem ser a intersecção? A intersecção é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao mesmo tempo aos conjuntos A e B. Voltando ao nosso exemplo, nós temos o conjunto A formado por três elementos, A, B e C, e o conjunto B formado por dois elementos, C e D. Logo, o único elemento em comum entre o conjunto A e o conjunto B é o elemento C. Então, a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B será um novo conjunto formado apenas por C, que é o único elemento em comum entre A e B. Olhando pelo diagrama, a gente tem uma noção mais fácil do que vem a ser a intersecção. Então, considere esse conjunto A e esse conjunto B. Nós vemos que existe uma sobreposição de elementos nessa região aqui. Por que sobreposição? Porque é uma região que pertence ao mesmo tempo ao conjunto A e ao mesmo tempo ao conjunto B. Logo, essa região mostra todos os elementos que os conjuntos têm em semelhante, ou seja, ambos os conjuntos têm, logo a intersecção é essa área aqui do meio. Em notação matemática, a gente escreve da seguinte maneira. A intersecção com B é igual a x, tal que x é elemento de A e x é elemento de B. Notem que quando a gente falou de união, nós usamos a palavra ou. E aqui, quando nós falamos de intersecção, nós usamos a palavra e, porque o elemento precisa pertencer a ambos os conjuntos considerados. Se a intersecção de um conjunto e outro é igual ao conjunto vazio, significa que eles não têm nenhum elemento em comum. Quando isso ocorre, os conjuntos são chamados de disjuntos. Ou seja, nesse nosso exemplo aqui, o conjunto A e o conjunto B são disjuntos, porque eles não possuem nenhum elemento em comum
e se eu fizer a intersecção entre eles, o resultado será o conjunto vazio, logo um conjunto sem elementos. E por fim, vamos falar agora sobre subtração de conjuntos. Assim como nós já estamos acostumados, a subtração em conjuntos também é identificada pelo sinal de menos. Então, nesse caso, nós temos A menos B, ou o conjunto A menos o conjunto B. Quando a gente quer fazer a diferença ou subtração entre dois conjuntos, o que nós queremos é saber apenas os elementos que pertencem ao primeiro conjunto escrito. Então, A menos B significa pegar todos os elementos que pertencem apenas ao conjunto A. Vamos voltar ao nosso exemplo. Então, o conjunto A composto pelos elementos A, B e C, e o conjunto B composto pelos elementos C e D. Quais são os elementos que pertencem apenas a A? Bom, o C pertence ao B também. O A pertence ao conjunto A e o B pertence ao conjunto B, mas A e B não pertencem ao conjunto B. Então, a subtração entre esses dois conjuntos, A menos B, será igual a um novo conjunto formado pelos elementos A e B, porque A e B são restritos ao conjunto A, eles não estão dentro do conjunto B. Olhando graficamente, essa região pintada em rosa seria o resultado da subtração do conjunto A com o conjunto B. Notem que tudo aquilo que existe em comum entre os elementos é retirado, por exemplo, C, e eu quero apenas os elementos que pertencem ao meu primeiro conjunto. Em notação matemática, A menos B é igual a x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Notem que essa área aqui pintada pertence a A, mas não pertence a B. Logo, isso aqui é a subtração do conjunto A e do conjunto B. Uma coisa importante é que se B estiver contido em A ou B for um subconjunto de A, então a gente pode escrever que A menos B é igual ao conjunto complementar, C de complementar, de B em relação a A. Aqui o nosso exemplo. Então, considere os conjuntos A e o conjunto B. Notem que o conjunto B é um subconjunto de A, porque todos os elementos de B pertencem também ao conjunto A. Então, eu falar A menos B é igual eu falar a conjunto complementar de B em relação a A. E nesse caso é toda essa área aqui que está com esses traços em rosa. E para fechar essa aula, nós vamos falar sobre número de elementos. Então, imagine que eu tenho a união entre dois conjuntos. Se A, união com B, for igual ao conjunto vazio, nós temos um raciocínio a ser seguido. Se A, união com B, for diferente do conjunto vazio, a gente segue outro raciocínio. Então, lembrando que a união de dois conjuntos é igual a conjunto vazio é quando eles não têm nenhum elemento em comum. Notem que não há elementos em comum entre esses dois conjuntos. Se eu digo que a união com B é diferente do conjunto vazio, logo eu tenho elementos em comum, nesse caso representado por essa área aqui da figura. Pois bem, esse N aqui representa número de elementos. Se eu preciso saber quantos elementos tem o conjunto formado pela união do conjunto A com o conjunto B, basta eu somar o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, se o conjunto A tem 5 elementos e o conjunto B tem 10 elementos e eles não possuem elementos em comum, o número de elementos da união entre eles será 5, que é o número de conjuntos de elementos de A, com 10, que é o número de elementos de B. Por outro lado, se eu preciso saber o número de elementos entre a união de dois conjuntos que possuem elementos em comum, eu preciso fazer a subtração da intersecção. Porque se eu apenas somar o número de elementos de A e o número de elementos de B, eu vou somar essa região aqui em comum 2 vezes. Então, eu faço a soma do número de elementos de A com o número de elementos de B e eu retiro o número de elementos em comum entre os conjuntos. Ficou claro? Porque se eu não fizer essa subtração aqui, eu vou somar essa região 2 vezes. Da mesma maneira, quando nós falamos da subtração de dois conjuntos, a gente tem 2 lógicas possíveis.
o conjunto B ser um subconjunto de A ou o conjunto B não ser um subconjunto de A. Se eu digo que B está contido em A, significa que todos os elementos de B pertencem ao conjunto A, representado por essa figura. Se eu digo que B não é um subconjunto de A, é a mesma situação que nós acabamos de ver aqui. Eu tenho alguns elementos de B que pertencem a A, mas não são todos. Para o nosso primeiro caso, se eu quiser saber quantos elementos eu tenho na subtração de A menos B, vamos pensar, é só eu pegar o número de elementos que eu tenho em A e tirar o número de elementos que eu tenho em B. Então, se A tem 15 elementos e B tem 5 elementos, o conjunto formado pela diferença de A e de B vai ser 15 menos 5, porque eu só quero tirar os elementos de B. Por outro lado, se eu quero saber o número de elementos em uma subtração em que existem elementos em comum, novamente eu preciso tirar o número de intersecção. Então, qual é o número de elementos que eu tenho aqui dessa região que é exclusiva para o conjunto A? Bom, é só eu pegar o meu total de elementos de A e retirar os elementos que caem nessa área em comum. Logo, o número de elementos de A menos B vai ser igual ao número de elementos em A menos o número de elementos que A e B têm em comum, porque eu preciso remover essa parte aqui. E vocês devem estar pensando, Edu, e se eu quiser saber o número de elementos em uma intersecção? Porque aqui eu só comentei sobre união e subtração. E essa é uma boa pergunta. Quando nós precisamos saber o número de elementos em uma intersecção, a gente vai recorrer a essas fórmulas aqui, ó, porque elas têm o número de elementos da intersecção. Vamos pensar ao contrário. Se eu tenho o número de elementos de A, eu tenho o número de elementos de B, e eu tenho um número de elementos da união desses conjuntos, eu consigo isolar esse fator aqui e descobrir qual é o número da intersecção. O mesmo é válido se eu souber para o número de elementos de uma subtração. Se eu sei qual é esse número, eu descubro esse. Pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios para praticar. Eu vou deixar os exercícios no vídeo, vocês deem pause, peguem um papel, uma caneta e tentem resolver. Assim que vocês tiverem tentado resolver, voltem aqui que a gente vai ver as respostas, tá bom? Então, exercício de fixação número 1. Dados conjuntos A, formado pelos elementos 1, 3, 4 e meia, e o conjunto B, formado pelos elementos 3, 4, 5, 7, e C, formado pelos elementos 4, 5, 6, 8, represente todos esses itens aqui. Apertem o pause no vídeo e quando vocês tiverem terminado, voltem aqui. Bom, pessoal, vamos agora ver a solução dos itens solicitados pelo exercício. A união com B. É só eu colocar todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, 1, o 3, o 4 e o 6, que pertencem ao elemento A, e 5 e 7, que pertencem ao elemento B. E aqui eu não repeti o 3 e o 4, porque eles já estão presentes aqui. Então, eu não preciso escrever o 3 duas vezes e o 4 duas vezes. A intersecção com B. São todos os elementos que existem ao mesmo tempo em A e em B. Olhando aqui, nós notamos que os únicos elementos em comum é o 3 e o 4. Logo, a intersecção desses conjuntos será igual a 3 e 4. A união com C. Todos os elementos que pertencem a A e a C. São esses daqui. A intersecção com C. São todos os elementos que tanto A quanto C possuem. Nesse caso, o 4 e o 6. O 4 e o 6 aqui. O 5 e o 8 estão restritos ao C e o 1 e o 3 são restritos ao A. Logo, eles não aparecem na intersecção. A união com B, união com C. Aqui é só eu pegar todos os elementos que existem nos três conjuntos, que são esses aqui representados. Lembrando que eu não preciso repetir os elementos que aparecem em mais do que um conjunto. A intersecção com B, intersecção com C. Qual é o único elemento que pertence aos três conjuntos ao mesmo tempo? É o número 4. Ele está presente aqui e presente aqui. Logo, a intersecção é 4. A união com B e desse resultado fazer a intersecção com C. Bom, a união com B são esses elementos aqui, que representam todos os elementos presentes em A ou em B. E agora sim eu faço a intersecção com C, que é formado por esses elementos. Então, quais são os conjuntos que
esse conjunto aqui e o conjunto C têm em comum 4, 5 e 6, logo o resultado 4, 5 e 6. A menos B. Eu quero todos os elementos que pertencem exclusivamente a A. Nesse caso, quando eu olho o A e B, eu noto que o 1 não está presente no B, o 3 está presente, o 4 está presente e o 6 não está presente. Logo, o A menos B é 1 e 6. A união com B menos C. Vamos fazer primeiro a união de A com B, que é esse resultado aqui, e agora eu faço esse resultado menos o conjunto C. Ou seja, quais são os elementos que existem exclusivamente aqui? Notem que o C não tem o elemento 1, nem o 3, nem o 7. Então, esses elementos aqui constituem a resposta dessa alternativa. E, por fim, o conjunto complementar de A em relação a C. Isso aqui significa dizer C menos A, então eu quero todos os elementos que são exclusivos do conjunto C, mas não aparecem no elemento A. Quando eu olho A e C, eu percebo que 5 e 8 só existem no conjunto C e não existem no conjunto A. Logo, 5 e 8. Exercício de fixação 2. Vamos praticar novamente. Deem pause no vídeo e voltem aqui daqui a pouco. Vamos agora ver os resultados para esses exercícios. A união com B. Todos os elementos que pertencem a A ou a B. A intersecção com B, os elementos em comum entre A e B, A menos B, todos os elementos que são exclusivos ao conjunto A, B menos A, todos os conjuntos que são exclusivos ao conjunto B, C menos A união com B. Então, eu vou separar em duas partes. Vai ser o conjunto C menos a união desses conjuntos, representadas por esses números. Quais são os elementos que pertencem apenas ao conjunto C? O 3, porque o 1 e o 5 não aparecem aqui. Desculpa, porque o 1 e o 5 aparecem aqui, ao contrário. C menos a intersecção com B vai ser C menos 0, 2 e 4. E percebam que o C possui os elementos 1, 3 e 5 que não estão aqui presentes. Logo, esse resultado será 1, 3 e 5. A intersecção com B menos A, vou fazer em duas partes. A intersecção com B é formado por 0, 2 e 4, menos o A. Então, quais são os elementos que pertencem exclusivamente a esses números aqui, a esse conjunto? Notem que o 0, 2 e o 4 estão presentes em A, 0, 2 e 4. Então, essa subtração vai ser igual ao conjunto vazio, porque não há nada que seja exclusivo a esse conjunto aqui. A intersecção com C menos B, a intersecção é 1 e 5 menos B. Notem que esses elementos não estão em B. B é formado por 0, 2, 4 e 6. Logo, isso menos B vai ser igual a 1,1 ao conjunto formado pelo elemento 1 e 5. A menos conjunto vazio vai ser igual ao conjunto A. Por quê? Eu quero todos os elementos que pertencem exclusivamente a A. O conjunto vazio não tem elemento nenhum. Então, A menos conjunto vazio vai ser igual ao próprio A, que no caso é formado pelos elementos 0, 1, 2, 4 e 5. E conjunto vazio menos A, eu quero todos os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto vazio. Nesse caso, ele mesmo, porque o conjunto A não é formado pelo elemento do conjunto vazio. Bom, pessoal, acabamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E na nossa próxima aula, aula de número 5, nós vamos fazer mais exercícios. Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais!